Glória, 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 glória a Iau. 7 de janeiro de 2026. Porque os filhos de Iau se afastam das congregações. A verdade que poucos conhecem. Os escolhidos reconhecem estas vozes. Eles percebem quando a mensagem está sendo centrada no homem e não em Iau. Quando promove autoajuda cristã em vez de negação própria. Quando oferece técnicas para conseguir o que você quer de Iau, em vez de ensinar a se render ao que Iau quer de você. Eles fogem, não por medo, mas por discernimento, porque amam demais a verdade, para se conformarem com mentiras açucaradas. Além disso, os escolhidos estão buscando algo que muitas estruturas religiosas perderam: a presença manifesta de Iau. Eles não querem apenas falar sobre Iau, eles querem experimentá-lo. Não querem apenas cantar sobre o Espírito Santo, eles querem que ele se mova. Não querem apenas ouvir testemunhos de milagres antigos, eles querem ver o poder de Iau operando hoje. Mas muitas congregações se tornaram tão estruturadas, tão programadas, tão controladas que não há espaço para o Espírito Santo se mover livremente. Tudo está cronometrado, tudo está ensaiado, tudo está previsto. E se o Espírito Santo decidir fazer algo fora do roteiro, é rapidamente cortado, porque não cabe no horário, porque pode causar desconforto, porque pode parecer estranho para os visitantes. Mas os escolhidos anseiam pela imprevisível de Iau. Eles querem estar em lugares onde há liberdade para o Espírito Santo agir, onde as pessoas podem chorar sem serem julgadas, onde pode se prostrar sem ser consideradas fanáticas, onde pode profetizar, orar em línguas, adorar com intensidade, sem serem rotuladas. Eles lembram-se das palavras de Iau em João. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. São esses que o Pai procura para adorá-lo. Iau procura adoradores em espírito e verdade, não para performance, não músicos talentosos que não têm coração para ele, não multidões que vêm por entretenimento, mas adoradores genuínos, e estes estão se tornando raros nas congregações modernas. Por isso, o Iau está chamando os seus escolhidos para lugares onde esta adoração verdadeira ainda acontece, mesmo que seja em salas pequenas, mesmo que seja em lares, mesmo que seja em lugares improváveis. Há também uma questão de propósito. Os escolhidos estão descobrindo que o Iau os chamou para mais do que ocupar bancos. Eles têm dons, têm chamado, têm unção, mas em muitas congregações não há espaço para mover do Espírito Santo através de todos os membros do corpo. Há apenas espaço para plataforma, apenas espaço para os líderes reconhecidos, apenas espaço
para aqueles que se encaixam no sistema. Shaul nos ensinou sobre o corpo de Yahusha. Cada membro tem uma função, cada um é necessário, cada um deve operar segundo sua medida de graça, mas muitas congregações já funcionam como corporações, não como corpos. Há hierarquias rígidas, há controle centralizado, há pouco espaço para diversidade de dons e ministérios. E aqueles que têm chamada genuína, que se sente o fogo de algo queimando dentro dele, sufocam nesse ambiente. Então eles saem, não porque querem ser independentes, não porque rejeitam a autoridade, mas porque precisam de espaço para crescer, preciso de ambiente onde seus dons possam se desenvolver, preciso de comunidade que valorizam cada membro, não apenas o show de um palco. E a honra a esta busca, ele conecta seus escolhidos com outras pessoas que também ouvem sua voz, forma redes de relacionamento autêntico que transcendem denominações e estruturas religiosas. Irmãos, vamos entender a vontade do Pai. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores, mas infelizmente nós temos visto muitas congregações mecanizadas, fazendo a sua própria vontade, limitando a operação do Espírito Santo. Isto é muito sério, porque o Pai tem dado dons às pessoas. O fogo está ardendo dentro dos seus corações, mas elas estão sendo sufocadas por homens que dizem ser líderes, mas que na verdade são lobos devoradores, porque o lobo devorador significa também aquele que devora a unção que está na pessoa, aquele que devora o mover do Espírito Santo, que impede as pessoas de se abrirem, de derramar seus corações na presença do Senhor. Então é preciso nós entendermos que nós somos membros de um corpo, e esse corpo é de Yahusha, o nosso Salvador. Ele é o cabeça deste corpo, mas que para nós entendermos a vontade do Pai, nós temos que estar mergulhados na palavra dele, como a palavra diz, em tudo nós façamos para a glória do Pai. E precisamos entender isto. Por isto, nós vemos os escolhidos de El buscando um lugar apropriado para poderem abrir as suas mentes e corações na presença de El. Pois estamos vendo por aí, as maiorias das congregações estão utilizando técnicas
para poder salvar alguém, mas a palavra diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, para que a pessoa possa decidir pela salvação de sua alma e espírito. A hora é agora. Precisamos aprender a relacionar com o Espírito Santo, submeter-se a Ele para receber a orientação, para receber a revelação. Muitos estão tratando as congregações como se fosse empresa, buscando tirar dinheiro, tudo das ovelhas, mas o Pai não está satisfeito com isto. A palavra diz que é o Pai que toca, e está escrito: todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, esta morrerá. E o que significa pecar? Você também impedir ser uma pedra de tropeço para o seu irmão, buscar a presença e dar lugar o fogo que está ardendo em seu coração, para que haja o desenvolvimento espiritual na vida dele. A hora é agora. Muitas igrejas estão sendo palcos, e os líderes estão sendo a estrela desse palco, esperando aplauso, esperando até mesmo adoração, reconhecimento. Mas a palavra diz que as ovelhas pertencem a Iau. Iau deu essas ovelhas para que Iausha possa cuidar. Mas nós estamos vendo por enquanto aqui na terra que também Iausha disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então é preciso o homem cuidar das ovelhas para as entregar nas mãos de Iau, e por conseguinte Iausha receberá das mãos do Pai. Tem uma palavra que diz que Iausha se dirige ao Pai dizendo: Pai, aqui estão as ovelhas que tu me deste, só se perdeu o filho da perdição. E o filho da perdição, Satanás, e os perdidos que o seguem, fazendo a vontade da carne. Porque o homem, para agradar o Satanás, ele tem que fazer a vontade da carne, alimentar a prostituição, a vaidade, a mentira, o golpe, o calote, o homicídio, o assassinato, e aí vai. Mas a palavra diz: ai daqueles que forem pedra de tropeço, para os meus pequeninos, melhor que amarrar-se uma grande pedra em seu pescoço e se jogasse lá no abismo, no mar ou em qualquer lugar, do que fazer tropeçar os pequeninos. A hora é agora. Os filhos de Iau estão buscando espaço nas congregações para
dá lugar ao Espírito Santo, porque quando os filhos de os escolhidos, deram lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo move na vida dele para profetizar, para orar em línguas, para fazer a vontade do Pai. A hora é agora. É melhor obedecer do que sacrificar. Quantos estão aí vivendo a sua própria vontade dentro das congregações? Porque a liderança não tem autoridade para entregar a verdade, o ensinamento que corrige as ovelhas. Por isto a palavra diz que nós temos que obedecer ao Pai e não ao homem. Tem muitas pessoas agradando os homens aí, e naquele grande dia o Pai dirá para ele: eis que eu não vos conheço, vocês são estranhos para mim. Mas por quê? Porque não obedeceram, não fizeram a vontade do Pai, não adoraram o Pai, mas ficaram olhando para homens carnudos, homens que fazem sua própria vontade, que buscam seu próprio interesse, que fazem tudo para favorecer os seus bolsos. A hora é agora. Vamos nos posicionar. E o Pai está pedindo uma posição dos filhos da fé, para que possam dar testemunho neste mundo tenebroso. Porque se você andar de qualquer maneira, que diferença os mundanos, os perdidos, os pecadores vão ver em você, se você está agindo conforme o que eles fazem. Então o Pai vai cobrar no juízo. Então converta-se imediatamente, se corrija. A palavra fala para nós se vestir decentemente, para não causar escândalos. Portanto, a palavra está dizendo, e o Espírito é santo, e aquele que quer ter um relacionamento com o Espírito Santo precisa ter uma vida santificada, separada para o Pai, para que haja o mover do Espírito Santo na vida humana. A hora é agora. Quantos saindo das congregações, não para o mundo, mas para um lugar onde possam adorar, onde possam profetizar, onde possam orar em língua, porque infelizmente nós temos visto muitos lugares frios, só tem palavra, palavra que não produz nada, pois está escrito, o Espírito Santo é que dá vida às palavras. E se o homem não dá lugar ao Espírito Santo, as palavras vão ser para confirmar a religiosidade das pessoas. Pois está escrito que a palavra produz vida, e vida com abundância. E se isto não acontece, é porque aquela congregação é uma religião controlada por homens que mantém as pessoas
aprisionadas para fazerem as suas próprias vontades. Esses homens são os amantes de si mesmos. Esses homens são os cães gulosos que querem manter as ovelhas aprisionadas para poder tirar a lã delas. Mas a palavra está dizendo que temos que dar lugar ao Espírito Santo para que ele venha nos direcionar para o lugar onde nós podemos adorar, onde nós podemos profetizar, onde nós podemos orar em línguas. Pois a palavra é clara ao dizer que os espirituais são entendidos pelos os que vivem segundo o Espírito Santo. Agora, quem tiver inclinado à carne e produzindo frutos carnais, não vai entender nada, pelo contrário, vai se levantar, porque a verdade corrige, e a palavra é clara ao dizer: repreenda o sábio, e ele aceitará a repreensão e será mais sábio. Mas repreenda o tolo, e ele se levantará, e até mesmo pode partir para agressão, e até mesmo tirar a vida do seu irmão, porque ele está na carne, e quem está na carne, ele será condenado. A palavra diz que semeia na carne, colherá na carne. Então é bom nós se esforçarmos para poder entender a vontade do Espírito Santo para nossas vidas. Pois ele quer glorificar o Pai, ele quer glorificar o Filho. A hora é agora, o momento é chegado. Vamos procurar fazer o que o Pai tem nos ordenado. Vamos procurar fazer o que o Pai tem nos ordenado, porque a vontade dele é essa, que nós entreguemos corpo, alma e espírito a ele, para que ele venha utilizar em suas mãos para a glória dele. A hora é agora, o momento é chegado. Você, irmão, simpatizante, amigo, inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe essa mensagem, esse ensinamento, nos comentários, faça pedido de oração, e com certeza, pela verdade você vai estar seguro, pela verdade você vai poder descansar, e na hora que o Pai te chamar, você vai para o lugar, aguardar o dia de ser chamado para estar na presença do Pai e ser recebido em glória. A hora é agora, o momento é chegar. Vamos se esforçar para nós estarmos com o nosso Salvador para todo sempre. Amém? Então até o próximo vídeo, e que você tenha sido alcançado. E eu creio que agora você está despertado para poder fazer a vontade do Espírito Santo, não de homem, porque os homens não entendem nada de espírito, os homens entendem da carne, porque eles fazem a vontade do seu coração enganoso. Então até o próximo vídeo, e glória!